What's up, boys and girls? It's your host Zigila back with another podcast, the o quarto episódio desta série de podcasts que estamos a iniciar. No episódio passado nós tivemos o Euclides de Rosário e desta vez nós temos um novo convidado, Deroy. Ele que é um estudante, jogador de basquete, poeta. Mas antes de iniciarmos esta conversa, subscrevam-se no canal se já não é inscrito, deixem o vosso comentário, subscrevam-se, deixem o vosso like, porque isso ajuda no engajamento do canal, né? Vocês sabem que o algoritmo do YouTube não perdoa. Enfim, mas antes de mais, curtam o episódio. Em breve vamos ter nossa playlist no Spotify, vão estar disponíveis os episódios lá. E sem mais delongas, vamos a isso. Deroy, thanks por aceitar o convite para o podcast de Zigila, myself entitled. E se apresente para o público que não te conhece, um breve resumo. Como ele disse, eu sou Deroy, sou estudante, poeta, escritor, às vezes também sou ator, dançarino, quer dizer, eu faço um pouco de tudo, né? Tem que se virar nessa live, é necessário e tal. Ok. E indo direto, tipo, para a questão das artes, a parte que mais me pegou por interesse foi a parte da poesia. Nesse caso eu tenho visto as suas publicações. Sim. E eu acho que, penso que o seu pseudônimo, se assim podemos dizer, é Believer. Sim. Conta um pouco sobre, quer dizer, a sua poesia é um pouco diferente. Ok, cada poeta tem a sua forma de fazer abordagem. Exato. Sobre ou apresentar a sua poesia. Tem diferentes estilos, os poetas não são iguais, apesar de que é poesia, mas cada um tem o seu estilo, tem a sua forma de transmitir a sua arte, e a sua poesia é um pouco característica. Então fala um pouco de como é que a poesia entrou na sua vida, como é que descobriu o seu interesse pela poesia, a sua essência, mas iniciando do pseudônimo, do nickname Believer, de onde é que veio? Yeah. O pseudônimo é algo recente, né? Ok. Porque eu comecei a escrever quando tinha os meus 9 anos. Right, ok. Já bem cedo. Tive uma apaixonite lá quando era miúdo por uma menina da minha escola. Yeah. E eu sempre escrevia textos para ela, mas não me lembro de saber que era poesia. Ok. Só sei que rimava, eram textos bonitos e tal. Mas depois que eu li um texto do Luís Vaz de Camões, acho que o mais famoso dele, aquele do Fogo que Arde Sem se ver, etc. Muito famoso. Gostei daquele texto, meio que me inspirou a escrever muita coisa, apesar de que agora já perdi aqueles textos. Mas depois fui ler outro texto que falava do Canto do Sabiá. Não lembro bem do autor, mas foi um texto que me inspirou a escrever. Sei que passou um tempo, não sei porquê, acho que foi por causa do afastamento da minha mãe. Ela teve que ir estudar, então foram uns 4 anos muito difíceis. E durante aquele tempo eu parei de escrever. Mesmo quando vim para cá para estudar, né? Eu fiquei nos primeiros 2 anos sem escrever. Voltei a escrever também por causa de uma apaixonite. Mas já estamos a ver de onde vem a inspiração. Voltei a escrever por causa de uma apaixonite. Algo que não deu certo, por acaso. Mas... Quer dizer que, tipo, são parentes, tipo, é como se fosse uma inspiração ou é baseado em fatos reais? Meus textos são um pouco de cada. Um pouco de cada, ok? Sim, porque eu acho que os textos têm que ter vida, têm que refletir algo que seja verídico, autêntico. Então, a melhor forma de fazer isso é misturar a realidade com um pouco de ficção, já que não dá para contar todos os fatos. Realmente, seria, digamos, exposição demais. Seria maior de 18 anos, mas enfim, Então, o pseudônimo caiu exatamente por causa da minha personalidade, né? Eu sou uma pessoa que acredita muito nas pessoas, bota fé nas pessoas, apesar de muitas delas não merecerem, é o meu jeito de ser, querendo como não. E não é só nas pessoas, eu gosto de acreditar que tudo pode ser solúvel, não em termos químicos, mas de questão de resolução de problemas na base de diálogo. Então, diálogo. Então, por eu ser assim, né, acreditar muito,
optei por esse pseudônimo que me caracteriza. Também não faria sentido escolher algo que não tem nada a ver com a minha pessoa. Né? Realmente. Ok, mas vamos lá. Vamos falar do nome, do nickname em si, Believer. Tipo, ok, like, é algo que remete à minha percepção em acreditar, tipo, mas parece que tem ali a forma de escrever um pouco diferente. Like, qual foi a métrica, ou simplesmente saiu e tipo, porque ao lado, eu penso que você coloca o nickname, depois coloca seu nome, certo? Primeiro é o nome, depois o nickname. O nickname, ok, tá certo. Primeiro dizer que eu comecei a escrever textos de amor. Ok. No início era assim, mas depois ampliei meus horizontes. Ok. A maior parte dos últimos textos que eu escrevi foram críticos, muito críticos na verdade. Okay. Há quem recebeu bem, há quem não recebeu bem, mas isso é normal no mundo da arte, não dá para se fazer. É a percepção de cada um. Quer dizer, você pode ter uma certa mensagem a transmitir, mas você não consegue controlar a percepção da pessoa que está a apreciar a arte, né? A pessoa acaba tirando essas próprias conclusões. Pois é, eu, por exemplo, já tive críticas que diziam que os meus textos até certo ponto eram obscenos. Okay. Há quem disse que eu estava a ser cruel demais. Okay. Há quem disse que se eu fosse a publicar aquele texto poderia ferir sensibilidades, etc. Yeah. Mas eu acho que quando algo tem que ser dito, tem que ser dito. Yeah. Sem minhas verdades, sem minhas mentiras. Okay. Exatamente aquilo que tem que ser dito. E caso alguém se identifique com aquilo, acho que deveria usar aquilo para pelo menos refletir e ver se está certo ou está errado, em detrimento de vir dizer que é obsceno. Né? É obsceno. Quer dizer, eu acho que é aquilo que eu estava a dizer, acho que depende da visão de cada um. Uhum. Eu, como não vi o texto em específico, não vou falar as minhas, não posso advogar. Não, vamos deixar, se calhar. Posso colocar trechos na pós-produção, tipo, colocar os textos. E as pessoas decidem, eu coloco o link na descrição e eles vão no link e lêem o texto. Está bem. E as pessoas vão decidir por si. Porque obsceno quer dizer, é diferente, por exemplo, de tu leres um texto e tu perceberes uma narrativa, né? Por exemplo, principalmente hoje, que estamos numa era polarizadora em que você pode dizer uma coisa, mas a percepção varia, né? Exatamente. Somente isso varia e em várias áreas, estamos a falar principalmente em área política, né? Que você, quer dizer, pode fazer um discurso e as pessoas vão perceber de forma totalmente, da forma que elas querem perceber, dependendo da inclinação política que cada um tem. Mas no caso da obscenidade é algo bem específico, é bem concreto. Então, dependendo, pode ser ou não quero advogar, mas ok. E como é que tem sido? E como é que tem sido essa jornada? Eu acho que, tipo, o fato, quando é que voltas a escrever a propósito a poesia e qual é que tem sido o feedback das pessoas quanto a isso, like? Na maior parte das vezes, o feedback é positivo, porque eu geralmente antes de publicar mando para um número seleto de pessoas e peço para elas poderem ver, me ajudarem em algum contexto, tipo, para ver se não fugir do contexto do próprio tema do meu poema, entre outros. Ok. Se formos a ver, eu não escrevo muito, mas sempre que eu escrevo, pelo menos eu não publico, a não ser que eu sinta que aquele texto condiz com as minhas exigências como artista. Ok. Quer dizer, eu não posso escrever se publicar porque já tenho um texto. Tenho apagado textos que, porventura, as pessoas podem vir a considerar bons, mas se eu como escritor não considerar aquilo algo bom, não considerar que é bom para o consumo dos meus leitores, não publico. Uau, quer dizer, pode ter muita arte aí deitada no lixo. Aliás, não pode, existe. Não, mas eu acho que é muito bom porque significa que tens muita autocrítica, não é? Sim. E queres que, meio que existe um perfeccionismo no trabalho em que tu estás a fazer. Então é tipo, tipo, o trabalho pode não ser apreciado por muitos, mas eu tenho que entregar algo
que eu estou feliz. Sim. Ou que o trabalho que eu estou a entregar me satisfaz como artista. Eu acho que como artista, todo artista devia ser assim, perfeccionista. Okay. Porque se você quer fazer algo para as pessoas apreciarem, enquanto você, dono, não aprecia o que faz, qual é o sentido de fazer? Por dinheiro. Por que mais seria? Eu acho que, tipo, dependendo da arte que estás a fazer, tipo, agora, eu digo assim, like, agora não fazes pelo dinheiro. Sim. Tens alguma pretensão em levar isso, em avançar, ou pretendes em avançar e tornar isso algo, vamos lá, não diria profissional, mas algo que possas monetizar, ou ainda entendes como um hobby? Ou preferes que fique como um hobby? Porque eu digo isso, eu disse dinheiro, forma de brincadeira, mas às vezes as pessoas deixam o profissionalismo de lado para agradar ao público mais do que a si. Por exemplo, dizes agora que não fazes, quer dizer, tu não dependes muito da opinião dos outros, mas a partir do momento em que as pessoas, até estavas a dizer, há coisas que, há textos que você acha que as outras pessoas poderiam gostar, as pessoas que leem poderiam gostar, mas você prefere cortar. Então, qual é o seu ponto? É algo que no futuro pretendes monetizar, ou vai continuar como um hobby para priorizar a sua liberdade artística como tal? Me pegaste de jeito, mas tentando responder a essa questão, tratar a poesia como um hobby, digamos, para sempre, não é uma meta que eu tenho. Ok. Gostaria de, porventura, conseguir monetizar a poesia. Se bem que, como eu disse, como você disse anteriormente, a minha maneira de escrita é um pouco diferenciada. Yeah. Eu já concorri num concurso da revista Quilimar. Ok. 2 vezes. Yeah. Acredito ou não, nas 2 vezes fui rejeitado. Uau! Tipo, era como se fosse que estavas a concorrer para o teu texto aparecer, ser publicado. Exatamente. Okay. Eles fazem isso mensalmente. Yeah. E os artistas lançam as suas obras, eles avaliam e eles publicam as que eles consideram melhores. Ok. Então, nas 2 vezes que eles me rejeitaram, acredita, a primeira é que mais doeu. Yeah. Por quê? Porque o texto que eu escrevi era um texto que aquele que é africano, que se fosse a ler aquele texto, iria gostar. Okay. Todo africano que fosse a ler aquele texto iria gostar. Okay. É um texto que, como eu posso dizer, dá poder a um povo que foi denigrido. Okay. É um povo que transmite uma sensação de confiança e superioridade a um povo que pensa que ser negro é algo negativo. Okay. Eu, quando mandei aquele texto, fiquei na perspectiva de que eu já passei, não preciso me preocupar. Yeah. Mas eu, quando mandei o texto, não me ative aos princípios da revista. Okay. Talvez o tipo de texto que eles gostam não seja aquele. Ok. Eles até podem ter considerado o meu texto algo polêmico, porque realmente tem algum conteúdo polêmico no texto, mas sem querer me gabar, eu acho que alguns dos textos que foram publicados ali não superavam o meu, mas ainda assim eu entendi o ponto de vista deles. Okay. Cada um tem seu ponto de vista, como você disse, cada um interpreta as coisas como acha melhor. Segundo a sua mentalidade. Yeah. Escrevi o segundo texto. O segundo texto foi algo, como eu posso dizer, foi um texto que qualquer pessoa que fosse a ler precisaria de ler umas 2 ou 3 vezes para tentar decifrar ou conseguir decifrar o que eu quis transmitir. Okay. Porque usei muito a linguagem conotativa e, além disso, é um texto que dá imagem, como dá asas à imaginação. Okay. Essencialmente dá asas à imaginação. Okay. Então, quando eu submeti, fiquei também confiante. Eu não sei de onde vinha essa confiança toda, mas fiquei confiante de que dessa vez seria publicado, porque, diferente do primeiro, o segundo texto não era obsceno. Okay. Era um texto que mexia com o íntimo de cada ser que fosse a ler o texto, neste caso. Okay. Eu, quando estava em Nampula há poucos meses, porque eu submeti o texto quando estava lá, apresentei o texto num estabelecimento lá chamado Ruby. Okay. Fica ali na Rua das Flores, em Nampula. E
as pessoas que estavam ali me pediram para que eu lesse o texto uma segunda vez. Uau, ok. Sim, porque eles estavam a ter dificuldades em entender o que eu queria transmitir. Mas, ok. Na segunda vez, é que eles conseguiram entender exatamente qual era o propósito daquele texto. Yeah. Eu pensei que, como abandonei a minha maneira de escrever, né? Yeah. Que era a primeira, e optei por algo que é mais consumido, Yeah. poderia vir a ter sucesso. Ok. Mas pareceu-me que não era suficiente. Quando eles me rejeitaram, fiquei na perspectiva de que está a faltar algo em mim. Yeah. Uma das perguntas que eu fiz: será que eu errei? Eu não estou querendo aqui criticar a revista, né? Ok. Que fique isso claro, mas digamos que cada um vê a arte com os seus olhos. É como disse, Yeah. a beleza está nos olhos de quem vê. Ok. Eu li o texto, analisei o texto, Você olhou, tipo, e acho que a parte mais a parte que mais deixou tipo meio que sem a visibilidade, tipo, o porquê eles porque o texto não foi selecionado depois de ver os textos que foram publicados na revista. Tipo, você olha tipo, ok, compara. Exatamente. Yeah. Quando eu li alguns textos que foram porque eles aprovam todas as categorias da literatura. Okay. Poesia, crônicas, contos, às vezes até livros. Uhum. Então meio que fico um pouco indignado, mas talvez eu que ainda seja um amador. Talvez, já. Talvez. E acredito. Eles não dão um feedback, tipo, ok, o seu texto não foi escolhido por esta, ou porque não obedeceu a esta regra, etc. Não cheguei a ver algo do gênero, mas sempre que eu submetesse os textos, eles davam um feedback acerca da recepção dos mesmos. Então quero acreditar que eles leram, analisaram e rejeitaram. O texto. Mas é uma revista muito boa, por acaso. Ok. Cheguei de ler nas 2 vezes que eu perdi. Ok. Mas quer dizer, meio que... E foram os 2 meses seguidos ou... 2 meses seguidos. Ok, então meio que desististe de Na verdade fazer. não, só espera deles lançarem de novo. De novo? Então é recente? É recente, é algo que acontece mensalmente. Então, ok. A última vez foi no mês passado. Ok. E a sensação não foi boa. Não foi boa, Eu ok. tenho que perder. É normal. Então meio que, se eles lançarem de novo, vou submeter outro texto. Ok. E mais ou menos quais são as plataformas que usas para fazer a publicação dos seus textos? Quais são os meios de divulgação que tens usado? Um deles eu vejo pelo WhatsApp, né, normalmente. E foi assim que eu conheci teu trabalho, mas quais têm sido? Tens feito apresentações regularmente? Ou tem sido mais low profile, quer dizer, publicações mais privativas para aqueles mais próximos, para leitores mais próximos? Além de, estavas a falar aqui da revista, talvez tenham outras plataformas as quais fazes a publicação do seu conteúdo. Bom, eu abri uma conta no Wattpad, não sei se você conhece. Conheço. Abri uma conta no Wattpad. Tenho uma conta lá também. Que bom. Tenho um texto escrito lá. Ok. No Wattpad eu só publiquei um texto, mas quando eu vi que a poesia lá não tem um alcance tão grande, porque lá as pessoas estão mais para livros de romance, etc. Realmente. Então meio que eu vi que não era o fórum certo. Ok. Me juntei a um grupo lá em Nampula chamado Olhar Literário. Ok. Por acaso foram eles que me ajudaram a me apresentar lá no estabelecimento que falei há pouco, no Ruby. Ok. E digamos que eu sou melhor escrevendo do que declamando. A questão de declamação é algo que eu não sou, digamos, um profissional, mas estou a aprender, estou melhorando aos poucos. Okay. E quanto à questão de divulgação, eu agora divulgo no WhatsApp, né? Porque nas outras plataformas precisaria primeiro criar contas e tal, e uma conta individual, digamos que me pareceu algo que poderia ser produtivo. Okay. Então me juntei a um grupo chamado Mundo da Arte. Ok.
há uns dias, acho que foi no Dia da Paz, fizemos umas filmagens dos textos de cada um, né? De uma iniciativa chamada Parte. Poesia, ação, já esqueci o significado. Ok, poesia, ação, esqueci lá. Depois durante é parte. Ok. Então fizemos as filmagens, criamos uma conta no Facebook. Onde compartilham os vossos materiais, etc. Sim, partilhar lá os materiais para ver se conseguimos, digamos, ter um grupo mais vívido aqui em Cabo Delgado, porque em Cabo Delgado, digamos que a literatura não é algo que tenha tanta notoriedade assim. Outras artes até tem, mas aqui não é algo que seja notório. Por exemplo, em Nampula, como eu disse, tem esse grupo chamado Olhar Literário. Eles lá se apresentam em vários estabelecimentos, têm tido até feiras de livros e tal, mas é algo que em Cabo Delgado não existe. Se existir, está restrito a um grupo de pessoas e não é amplamente divulgado. Então a ideia é, já que agora os jovens estão mais propensos às mídias visuais e tal, a ideia é fazermos os textos, depois gravarmos e começarmos a publicar para ver se assim o público-alvo se expande. Good. Isso significa que isso melhor, principalmente, quer dizer, para um local, como estás a dizer, para uma área que, como disseste, não tem ainda é um mercado ainda que está a crescer. É muito bom, quer dizer, reunir, ou seja, como é que a junção faz a força, né? Um grupo de poetas e como estavas a falar aqui, quanto mais divulgação em grupo, principalmente a compartilha desta informação, desse material vai ser mais abrangente, as pessoas, e provavelmente mais pessoas vão querer ler mais e vão querer também se inspirar para começar essa jornada no mundo da poesia, né? E estavas a falar aqui sobre o seu estilo de escrita, e pelo que eu pude entender, o seu estilo de escrita é um pouco agressivo. Ou seja, agressivo diria num bom sentido, que é um pouco, vamos dizer, crítico, tenta pular fronteiras, fazer com que as pessoas tenham aquele choque e, de certa forma, comecem a refletir sobre vários aspectos, né? Então, queria saber mais, tens algum estilo preferido de escrita, seja crítica social, seja sátiras, seja mais uma abordagem mais romântica? Vamos lá, qual é o seu estilo preferido de escrita, principalmente na poesia? Para todo poeta, é falar de amor. A poesia nasceu por causa disso, mas ultimamente eu percebi que um poeta falar de amor está se tornar um clichê, né? Desde os tempos contemporâneos até a atualidade, é amor, amor, amor. Eu preferi então seguir uma abordagem um pouco diferente. Usar a poesia como uma maneira de consciencializar as pessoas sobre certos assuntos da sociedade e tal. Muitas das vezes eu uso referências, seja filmes, histórias, pessoas importantes. Quer dizer, muitas das vezes eu já recebi críticas dizendo que parecia que os meus textos eram simplesmente para o público-alvo. Mas é assim, poesia é uma arte que envolve literatura. Claro. Então, muitas das vezes... Se você não lê, o problema é seu. Essa é a mensagem. Na verdade, o meu objetivo não é literalmente esse, mas tá bom. Se você lê o meu texto e não entende o que eu quero dizer, te incitar a ler ou procurar saber o que eu quis dizer naquele texto. Por quê? Eu acho que não tem graça você fazer um texto poético, a pessoa facilmente decifrar tudo que está ali, sem precisar incitar curiosidade em nenhuma parte. Não faz sentido. Eu já fui dito mesmo que tipo, tem umas palavras que você colocou ali que eu não entendi, não sei lá o que. Eu disse isso para umas 2 pessoas. O Tom foi dos mais educados. Mas eu disse que, tipo, se você não entendeu algo, procura aquela coisa,
decifra e entende, porque eu como escritor não posso vir te dizer não, entendeste mal, no meu texto eu quis dizer isto, porque a poesia em si é subjetiva. Ok. O sentimento que eu coloquei no meu texto pode ser interpretado de um outro jeito. Yeah. Razão pela qual quando você está a ler um texto poético não pode se manter a questão da literalidade. Ok. A poesia é caracterizada pelo conteúdo conotativo. Ok. Então, algumas palavras têm que ser ali deixadas espalhadas e o leitor tem que ter a capacidade de juntar aquelas palavras, entender o real sentido daquilo. Yeah. Que às vezes até temos aquela questão de rimas e tal, musicalidade nos próprios textos. Duplos e trocadilhos. E é uma coisa que eu faço muito nos meus textos. Eu coloco muitos trocadilhos, muitos duplos e triplos. Mas é mesmo para as pessoas terem aquela curiosidade de saber o que ele quer dizer aqui, deixa eu pesquisar, não sei lá o quê. Porque poesia é diferente de você escrever um livro. Livro não pode ser ambíguo, tem que ser literalmente aquilo que você quer dizer. Porque se foge do contexto, teu livro também vai sair um pouco do contexto. Do contexto, esse cara pode perder a narrativa. Exatamente. Pode deixar o leitor, quer dizer, perdido, né? Sim. Então, muitas das vezes, eu acho que até o leitor, quando pega um texto poético, não pode se agarrar muito ao título. Ok. Muitas das vezes, ou a maior parte dos textos, não só os meus, mas de outros autores também, o título não reflete o que o texto diz. Okay. O título é algo que só o escritor colocou ali para o texto ter algum nome. Então você consome o texto e com base naquilo você tira as suas conclusões sobre o texto. Ok. Acho que devia ser assim. Quer dizer, é como disseste, é subjetivo. É subjetivo. É subjetivo. E eu parto do princípio de que as pessoas acabam amadurecendo muito. É aquilo que estávamos a falar. O fato de nesta área não ter não ter a distribuição desse tipo de material e as pessoas não estarem habituadas a estarem envolvidas ou a lerem muito, ter essa prática, cria, como eu estava a dizer, cria um choque, porque a partir do momento que torna-se um hábito a pessoa fazer a leitura deste tipo de material, de poesias, etc., a pessoa se ambienta e textos como esses, a pessoa já tende a ser mais rápido a pegar, tende a ser menos crítico do material, mas acaba sendo mais crítico após ler o material, ou seja, o fato de ele ter absorvido aquele material torna-lhe mais crítico, dependendo da mensagem que obteve. Digo, no seu caso, porque falas de críticas sociais, dizes que atacas mais essa parte, então a pessoa torna-se mais crítica, agrega valor à pessoa que está a fazer a leitura. E quanto às que estavas a falar aqui, em termos de escritura, em termos de ser escritor, etc., estás no Wattpad, apenas escreves poesias ou também tens outras áreas que atacas dentro da escritura ou dentro dos seus escritos, diria assim? Eu já tentei escrever contos, né? Ok. Mas não me saí lá tão bem. Porque, digamos que não sou bom em fazer como é que pode dizer, um plot twist, por assim dizer. Porque para um conto ser bom, uma história ser boa, sempre deve ter um. Então, sou mais em colocar isso nos textos poéticos do que nos textos narrativos. Então, meio que decidi abandonar isso e me focar mais na poesia. Ok. Apesar de não ser muito apreciado. Eu, por exemplo, tenho pessoas... mas não ser muito apreciado que pela audiência? Eu acho que nem é mesmo pela audiência. Mesmo pela preguiça das pessoas em perceber o real sentido do texto. Porque nós estamos acostumados a ler um texto e o texto por si se entregar. Exatamente, interpretar o texto literalmente. E eu raramente faço isso nos meus textos. Fiz isso poucas vezes e das vezes que eu fiz não gostei. Interessante. Poesia sem mistério não faz sentido. Não tem sentido. Tá certo. Não, é interessante. É como eu estava a dizer, é muito bom quando você como autor tem a sua própria essência, você sabe qual é o objetivo que quer atingir, né? Penso que em algum momento tem que haver esse equilíbrio
entre o público que para qual estás a escrever e você como artista deve haver um balanceamento, né? Porque no final do dia são eles que vão ler e vão apreciar a obra, e você como artista também tem que estar satisfeito da obra que está a colocar ao público. E falando, quer dizer, és um, como eu poderia colocar, além da poesia, tipo, tens múltiplas, eu poderia chamar de multi-apaixonadas, tens múltiplas artes em desenvolvimento, né? E outra que eu penso que é de todas, é a mais visível, é a área de fotografia. E eu queria saber, vou entrar na mesma linha, tipo, como é que entraste no mundo da fotografia? Eu, pessoalmente, eu acho que és mais apaixonado pela fotografia do que a poesia em si. Então, como foi entrar neste mundo? Que em termos de arte, eu não acho que se diferencia muito da poesia, porque o esquema é o mesmo. Tipo, você tira uma foto, mas a forma como a mensagem que a foto transmite, ou seja, a forma como tu colocas, tem a sua marca registrada, a forma como é editada, a forma como é tirada. Então é um pouco da expressão pessoal do artista também, que é colocada em exposição. Então conta um pouco também sobre isso. Bom, meu primeiro contato com a fotografia foi com aquelas máquinas antigas mesmo. Yeah. Uma vez, eu não lembro bem quem era, eu era muito pequeno naquele tempo. Yeah. Mas eu lembro que fiquei com um negativo. Ok, uau! Sim, fiquei com um negativo. E tinha lá fotos da nossa família. Não sei se ele esqueceu ou deixou de propósito. Ok. Eu levei e comecei a observar aquilo, mas eu não estava conseguindo decifrar o que era. Ok. Só que depois, não sei como, comecei a observar o que era. Descobri que eram fotografias que estavam ali e tal. Yeah. Desde então, meio que começou a despertar a curiosidade. Yeah. Era uma questão de você capturar um momento Yeah. e eternizar aquele momento de uma única só vez. Yeah. Porque nós sempre que vemos uma fotografia, todas as memórias sobre aquele exato momento aparecem, seja feliz ou triste. Yeah. O momento volta. Yeah. Então, dali, eu sempre gostava de ficar a observar fotografias. Tínhamos um álbum familiar que agora já se destruiu, né? Irmãos Traquinas. Yeah. Então, aquele álbum, sempre que eu encontrava, sentava e começava a observar foto por foto. Não importava quantas vezes eu tivesse visto aquelas fotos. Yeah. Sempre repetia. Dali chegou um tempo que, acho que foi em 2015, algo do gênero. Eu tive um telefone muito bom. Yeah. Não, foi antes disso, 2012, quando eu fui para o Festival Nacional de Cultura. Ok. Tive um telefone que tinha uma câmera muito boa. Yeah. Acredita lá, todo mundo que estava na minha na comissão de Cabo Delgado sabia que eu tinha aquele telefone. Yeah. Ok. Pelo simples fato de que tinha uma câmera muito boa. Yeah. E que eu podia capturar boas imagens. Yeah. Quando voltei, minha mãe comprou uma câmera, acho que era uma da Nikon. As pequeninas mesmo. Digitais, no tempo das digitais. Exatamente. Yeah. Minha mãe comprou aquela câmera. Uhum. Acredita lá, eu fazia imagem de tudo. Tem imagem de meu irmão a chorar, por acaso minha mãe chegou de postar no Facebook dela. Meu irmão a chorar, foto minha no meu aniversário, entre outras coisas. Yeah. Dali o interesse só aumentou, mas eu não tinha como desenvolver aquele interesse pela fotografia. Okay. Porque a câmera nem durou. Yeah. Irmãos Traquinas. Yeah, irmãos Traquinas. A câmera estragou, minha mãe zangou, disse que não iria comprar outra. Epa, eu não lhe culpo. Yeah. Custou caro. Na altura, câmeras digitais. Então, enfim. Ficou assim. Chega um tempo, eu tenho um telefone bom. Yeah. Já 2015, como eu estava a dizer. Yeah. Eu sempre fazia foto das pessoas. E as pessoas sempre gostavam das fotos que eu fazia. Tá pedindo me mandar a foto, não sei lá o que. Então, meio que eu virei fotógrafo dos meus amigos. Ok. Eu não tinha... digamos que não era o melhor telefone dentro do meu círculo social, mas... As fotos que tiravas... As fotos que eu tirava eram boas. Às vezes até eu pedia o telefone das pessoas, né? E tipo, empresta-me lá o vosso celular para eu poder fazer as fotos. Yeah. Muitas das vezes, como eu posso dizer,
Eu era mais o fotógrafo do que a pessoa que aparecia nas fotos. Nas fotos, realmente. Eu lembro que quando estávamos coisas. No baile de finalistas da minha escola, eu não apareço muitas fotos. São poucas fotos em que eu apareço. Agora eu lembrei, porque eu era a pessoa que às vezes tirava as fotos. Mas não era algo de todo ruim. Eu sempre gostei de capturar momentos e tal. E fiquei assim. Só que no ano passado entramos num concurso de artes, né, na categoria de teatro. Ok. Num concurso chamado Super Talentos. Ok. E isso era o que? Regional, provincial? Era a nível da cidade. Ok. Exato. Então nós ganhamos em primeiro lugar e um dos prêmios foi uma câmera e um tripé. Ok. E ali foi como se Deus tivesse dito: tá aí tua oportunidade de brilhar, let it shine. Yeah. Eu tenho que admitir, eu não sabia nada sobre câmeras. Eu só sabia que eu era bom com fotografia porque eu naquele tempo estava a usar um S6 Samsung. Estavas bom? Por acaso estava. Estavas bom, Fazia boas fotos com aquele celular. Muitas pessoas até me perguntavam se eu usava uma câmera, mas muito pelo contrário, era só um celular. E dali, quando tive aquela câmera, digamos que, entre aspas, fiz meus irmãos da igreja de cobaias, né? Eu levava sempre que tivesse um evento importante na igreja, eu levava a câmera, fazia fotografias e tal. Não que agora virou tradição, sempre que tem algo importante eu vou com a câmera, faço a cobertura do evento e tal, depois partilho as fotos. E o bom é que eu sempre tive feedbacks sobre a evolução da qualidade das fotografias. Algo que me deixou muito feliz. Porque podes ver a melhoria, né? Sim. Tipo, como é que está a evolução, etc. E o feedback, principalmente, é muito importante. Sim. E eu um dia sentei para ver se, de fato, era verdade. Acredita, as primeiras fotos que eu fiz, pensando bem, era uma vergonha. Era uma vergonha. Mas, naquele momento, era o melhor que eu sabia fazer. Okay. Então, se formos a comparar de lá para cá, houve alguma evolução, né? Mas, dizeres que eu sou mais apaixonado pela fotografia do que a poesia, não sei se é bem verdade, porque eu me considero apaixonado por aquilo que é exatamente a arte. Razão pela qual faço um pouco de tudo, danço, eu atuo, tem aí a poesia, tem a fotografia, sou um grande apreciador de música, tento cantar, mas não sou nenhum Santana, eu faço os possíveis, mas é por aí. E quando dizes, ok, tá bom, entendo a parte de não quereres considerar nenhuma arte em específico, o seu, quer dizer, neste caso a comparação, né? Entre qual é a melhor, etc. Mas digo, em termos de feedback, quer dizer, você pode considerar porque para ti pode ser muito relativo, mas em termos de feedback da audiência, de quem vê, tens tido mais audiência, digo, as pessoas que apreciam o que fazes, tem tido mais feedback positivo do lado da poesia ou do lado da fotografia? Literalmente a fotografia. A fotografia, ok, tá certo. Porque assim, resultados, quer dizer, a questão de gostos é que dizem, é relativo, mas em questão de métrica, em questão de resultados, em questão de satisfação, é objetivo, né? Então as pessoas sabem o que querem, etc. E a mesma pergunta vai para a fotografia. É algo que pretendes levar a outro nível, já o fazes, já monetizas essa atividade? Eu pergunto isso, a questão da monetização, se calhar, porque, é assim, uma das grandes, quer dizer, a vida é cheia de desafios, né? Em algum momento, como estudante, agora eu penso que tens tempo para dedicares a diversas atividades. Não digo que a atividade estudantil não ocupa muito espaço, mas você tem horários fixos, não tem tantas responsabilidades assim, e o foco normalmente é o estudo, então podes dividir o tempo muito bem, mas isso não vai permanecer por muito tempo. Então a ideia é, pretendes continuar e podes continuar se quiseres, mas existe já monetizas isso de alguma forma, ou é um plano futuro de monetizar? Porque nunca é demais também fazer algum
Com aquilo que você gosta. Eu não sou muito advogado do eu não sei se é ditado, é um provérbio, tipo, da frase em que as pessoas dizem que faz aquilo que tu gosta e tu não vais trabalhar nem sequer um dia. Porque eu acho que trabalho não deixa de ser trabalho, estressa, mesmo que tu faças o que tu gostas de fazer, mas em algum momento vai dar trabalho de fazer, é um esforço, você não vai fazer aquilo 100% do tempo, a vida tipo, não se resume só em trabalho. Então, mas no caso da fotografia, achas que é algo também que... Porque diferente da poesia, eu penso que tens um público maior, é algo que facilmente é monetizável e tens os equipamentos necessários, equipamentos profissionais, digo, para poder fazer. Então... Eu, na verdade, fiz alguns trabalhos, né, na fotografia. Não te matracaram? Não, ganhei uns trocados. Digamos que eu estou a pensar em levar a fotografia mais a sério, assim que eu terminar a faculdade. Estou no 4º ano, se tudo correr bem, a partir do próximo semestre eu não terei cadeiras, então terei mais tempo para me dedicar a outras atividades. E quanto à poesia, a fotografia, é mais fácil eu monetizar se eu tiver um estúdio, além de esperar só que as pessoas me contactem e dizer, tipo, tenho um trabalho aqui e tal. É mais fácil monetizar quando você tem um local fixo de trabalho, em que as pessoas podem vir, você faz o trabalho e etc. Então, a razão pela qual prefiro esperar para terminar uma coisa e começar outra, porque atualmente eu estou a fazer muita coisa. Né? Então, em vez de me sobrecarregar, achei mais viável esperar um ciclo se fechar para abrir outro. Porque, eu acho que você sabe como é a universidade. A universidade, Então, não é algo que eu posso levar assim de ânimo leve, porque senão... Porque, quer dizer, é o teu principal objetivo, né? É a principal meta, então... Quando me mandaram para cá, as ordens foram explícitas. Você não volta para aqui sem se formar, então... Meio que tem que fechar esse ciclo aí para procurar outros horizontes. Interessante. Mesmo a poesia, por exemplo, agora, faz acho umas 2 ou 3 semanas que eu não escrevo nada. Não que eu não queira, não que eu não sinta vontade, mas digamos que tenho que priorizar a questão da faculdade. E quando eu tiver tempo livre, faço as minhas atividades. Mas questão de monetizar aquilo que eu faço é algo que eu não deixo de pensar. Tenho tentado entender como é que funciona o mercado, tanto da poesia quanto da fotografia. E como disseste, é mais fácil monetizar a fotografia em relação à poesia. Na maior parte dos casos, ser escritor tem mais a ver com conexões que você tem. O quão abrangido é o teu público. Né? Então, enquanto eu conquisto o meu público, poderia me focar mais no que posso conseguir a curto prazo. Depois posso ampliar meus horizontes para a questão de fotografia e poesia. Mas não posso deixar de cumprir as ordens primordiais, por assim dizer. Não, é muito bom. Eu acho que é sempre bom ter uma meta, né, de saber dividir a gestão de tempo, porque é algo que é um dos desafios, eu acho que do nosso tempo, com o surgimento das redes sociais, etc., em que nós gastamos muito tempo vital nas redes sem fazer muita coisa de produtivo, né, durante todo esse tempo, porque ao mesmo tempo que as redes sociais trouxeram a democracia, principalmente no que se trata em obtenção de informação, hoje você pode aprender o que quiser, mas também pode regredir em termos de em termos de aprendizado, porque existe muito material e às vezes é difícil filtrar, né, com aquilo que se pretende ou aquilo que se quer. Por falar em regressão, tem algo que eu não sei se foi o único que notou, mas a geração que nos sucede tem muitos problemas na questão de gramática. A própria escrita em si na língua portuguesa é algo que qualquer um que, digamos, é apreciador da língua, né?
que sabe como deveria ser feito, só de ver fica triste. Ok, esse é um fator. Eu acho que são, quer dizer, é algo que se nota e acaba sendo um pouco triste, não é? Porque, quer dizer, principalmente para uma língua como a nossa, que primeiro é muito diversa e tem muitas regras, e o facto de que, porque assim, o facto de tu observares isso é massa, porque uma coisa é você ver casos isolados, muito pontuais, e outra coisa é ser, sem querer entrar muito a fundo, né? Mas há vezes em publicações muito importantes, de veras importantes, com erros crassos. Claro, é uma coisa, eu não vou tipo, dar o martelo e dizer que a causa é esta, né? Posso dizer que às vezes a forma como está estruturado o sistema, se calhar, educacional hoje, ou a forma como as redes sociais atacaram hoje, existem várias coisas, vários pontos que podem se melhorar, né? E eu acho que é necessário que exista um estudo, que se faça um estudo para se averiguar exatamente o que provavelmente esteja a acontecer. Mas eu não acho que simplesmente é um fator isolado só para nós. Eu acho que o mundo em si está-se a fazer essa questão, tipo, qual o papel da educação hoje na sociedade, né? O facto de que muitas coisas, a tecnologia avançou, a sociedade como tal, hábitos e costumes atualizaram-se, avançaram, mas a questão da educação como tal, como foi feita, ainda é a mesma, em que tu tens um quadro, tens um professor, tens as cadeiras, é uma coisa que não mudou, né? Temos educação online, etc., mas a base, o core, o núcleo, é aquele. É algo que é discutível e eu acho que é realmente algo que preocupa, porque, de certa forma, sabendo que a educação é a base e é um fator preponderante para o crescimento, principalmente mental, é realmente algo que preocupa, né? Realmente é. E para ti, como escritor, vês isso, como é que vês isso? É algo que... o que pensas sobre isso, né? Já estavas a falar aí, acabei te interrompendo. Não, como eu dizia, é algo muito triste e para mim como escritor mais ainda. Porque você pode escrever algo, uma pessoa tem uma percepção errada daquelas palavras. Vai usar exatamente o contexto do que você escreveu. Então meio que a escrita e a percepção, enquanto não estiverem alinhados, sempre vai ter uma lacuna naquilo que você está a escrever. Não na parte do autor, mas sim na parte do público que esteja a consumir aquele texto. Realmente. Porque se você sozinho escreve errado e acha que aquela forma de escrever é certa, alguém vem dizer que não é assim, a forma é esta, e você ainda continua a insistir que é aquilo, na tua cabeça aquilo é que está certo. Eu venho com um texto que está escrito de uma forma que você considera errada. Você vai ler aquele texto, vai terminar? Não, depende. Não vais terminar. Ninguém deixa de ler um meme, por exemplo. Um meme que esteja... Sabes, eu acho que uma das grandes fontes de erros ortográficos são memes. Exatamente. São memes, mas ninguém deixa de rir ou corrigir. Você já viu alguém... E as pessoas não deixam de postar, mesmo com erro. Acho que as pessoas não deixam de postar porque colocaram na mente de que é um meme, não pode estar errado, ninguém vai julgar. Mas não percebem que certas pessoas, quando consomem aquele material, acham que o normal é aquele. Realmente. Eu não estou a dizer que meme seja algo ruim. Ok. É algo que... O humor é bom. É algo que sempre vai ser bom. Mas, digamos que quando esse humor lesa alguns valores, é difícil de atuar, assim, é difícil engolir. Então, meio que, se fosse escrever um meme com conteúdo humorista, mas, digamos, nós estamos a escrever um meme, faz as pessoas rirem, mas está bem escrito, seria bom. Mas se você vê, o meme em si está mal escrito. E eu sou de ver que está mal escrito, vou rir. Vou ver o conteúdo, vou rir. Não, a pessoa vai dizer, afinal, ok, já que agrada 2 vezes, vou continuar a escrever assim. Adivinha um miúdo de 12 anos, vê aquele meme
que está a aprender ainda a gramática. Pode dizer, afinal é assim, que okay, vou passar a escrever assim, não tem problema. O que não deixa de ser muito triste, realmente. Exatamente. O que acaba sendo muito triste. E tipo, além dessas tuas grandes paixões, digamos, né? Tens os diversos, né? Tipo, estavas a falar aqui do teatro, estavas a falar aqui. Aliás, acho que não chegaste a falar mais do basquete. Estás com uma bola aí, é só mostrar a câmera, aliás, que não está no frame. Que também é o basquete. E antes de avançarmos para essas. A minha questão, até estávamos a falar logo no início, que era tipo, como é que fazes a gestão, principalmente dessas todas as atividades, né? Também não é mal se dizer que não tens, né? Mas tipo, se tiveres, para os telespectadores, tipo, eu acho que hoje em dia, no dia que nós vivemos, gestão do tempo é uma das coisas cruciais, porque existem tantas distrações. As pessoas até podem ter o que nós chamamos de potencial para fazer podem ter o talento potencial para fazer algo, mas as distrações, redes sociais ou coisas que realmente não agregam aquilo que porque redes sociais, como eu disse, de todo não é o mal, porque há pessoas que vivem, conseguem viver, conseguem aprender. Sim. Eu até de exemplo, até vejo tipo aulas de programação, aulas de línguas, existem tantas coisas em formato curto que, se explicado da melhor forma possível, você consegue aprender de forma rápida, descontraída, e eu acho que é a melhor forma de se fazer. Mas também não podemos retirar a parte em que a parte maliciosa, né? Ou a parte em que as pessoas acabam gastando muito tempo, talvez com conteúdos que não agregam. Então, no teu caso, como é que fazes para gerir todo esse ecossistema, todo o seu planejamento? Como é que é feito, gestão de tempo, planejamento, etc. Das suas atividades? Primeiro dizer que é muito desgastante. Fazer tudo que eu faço, né? É muito desgastante. Mas eu acho que o essencial é ter força de vontade, você saber o que você quer alcançar com aquilo que está a fazer. Ok. Como você estava dizendo, eu estou num grupo de teatro, eu estou numa equipe de basquete, eu estou num grupo de escritores, estou num grupo de poetas, faço parte do núcleo da minha faculdade. Entre outras coisas que não vem ao caso mencionar. Questão de gestão de tempo, acredita, eu não sei como consigo, mas em meio a muitas coincidências eu consigo gerir o tempo. Acredita, muitas das vezes tem sido coincidências mesmo, que não sei de onde vem, mas consigo ajuda para fazer aquilo, não sei lá o que. Acontece assim espontaneamente, mas eu sei que hoje tenho que fazer isto, amanhã tenho que fazer isto, aquilo, e faço o possível para cumprir com todos os meus compromissos. Não digo que cumpro à risca, de vez em quando atraso, você testemunha disso. Muito, realmente. Questão de assiduidade. De vez em quando atraso. De vez em quando, certo. De vez em quando atraso, ou na maior parte das vezes atraso. Acho que não posso dizer que é culpa, mas é por causa da rotina que eu tenho, né? São muitas coisas por fazer e até certo ponto pode ser muito cansativo e às vezes não consigo acompanhar, mas eu quero fazer aquilo. Pretendo chegar a algum lugar com aquilo. Então, eu sempre vou fazer o meu possível, mesmo que eu esteja cansado, de continuar. Porque é só pensar, vim de longe, faria sentido desistir agora? Eu acho que não. Então, meio que sempre sigo isso e também penso nos sacrifícios que minha mãe teve que fazer para conseguir me manter aqui. Então, meio que a única saída que eu tenho é seguir em frente. Não importa se, metaforicamente, claro, não importa se me amputarem a perna, não sei lá o que. A única saída é seguir em frente. Porque com todas as coisas que eu estou a fazer e ainda ter que conseguir
ser bom naquelas coisas, Yeah. é algo que, como eu disse antes, eu não sei como consigo, mas de certa forma eu consigo equilibrar isso tudo e ainda por cima ser de certo modo, como eu posso dizer, notório. Ok. Então meio que é assim. Mas dizer que eu tenho uma agenda bem organizada, estaria que escreves ali, tipo, hoje eu vou fazer isto, etc. Não faço. Ok. Por acaso tenho boa memória. Yeah. Então meio que às vezes falha, muitas das vezes falha, mas sempre lembro do que tenho que fazer e sempre que possível eu faço. Ok. Né? E como muitas das coisas que eu faço, não faço sozinho. Yeah. É de agradecer às pessoas que sempre me ajudam nesse quesito, porque não posso chegar aqui e dizer que faço tudo sozinho, será mentira. Yeah. Em todos os núcleos em que eu estou, em todos os sítios em que eu estou envolvido, tem sempre pessoas dispostas a me ajudar. Acho que isso também facilita um pouco a questão de estar a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Yeah. Ok. E falando nisso, a questão do impacto que tu estás a fazer ou que fazes nas pessoas a quem afetas, não é? Tens algum mentor em alguma área ou alguma pessoa que segues do tipo que dá alguém a quem te inspiras, tipo fogo, porque uma coisa é verdade, por exemplo, estás a jogar basquete, estás a fazer teatro, não sei o que, é quem está a te ver, se calhar o mais novo, tipo, estou a ver aquele jovem fazer isso, eu ambiciono em ter esse tipo de dinâmica, né? Então, no teu caso, tens alguém a quem te inspiras, pode ser muita gente ou não. Eu digo isso porque eu acho que é uma das coisas que tem em muitos livros em que as pessoas falam que sempre, se queres o teu caminho facilitado, entre aspas, né? Ter um mentor que já passou por aquele caminho, às vezes é um divisor de águas, né? E principalmente numa época em que o mercado ou em que os desafios eles só aumentam e existe muita coisa. Por exemplo, se tu queres fazer fotografia, queres fazer poesias, etc. Existem muitos caminhos a quais podem seguir. Às vezes pode parecer que é uma zona muito complexa e que as pessoas podem se perder facilmente, mas se, por exemplo, eu encontro um herói que já sabe, não, tu podes fazer assim, tu dás a sua perspectiva e acaba facilitando a vida do outro aí, né? Então, queria saber um pouco mais sobre essa questão, se tens alguém a quem te inspiras, etc. Bom, dizer que eu tenho um herói assim em específico, seria a minha mãe. Ok. Né? Ok. Ela é uma pessoa que, mesmo com dificuldades, mesmo que as coisas sejam um pouco difíceis ou muito difíceis, ela sempre esteve a sorrir, né? A transmitir boas energias. Mesmo quando eu ligo para ela dizer, mãe, aconteceu algo do gênero, porque a maior parte das coisas que eu faço conto para minha mãe. Ok. Então... Mesmo ok. Não, mas estás não, mas ok. Mesmo as minhas buradas. Quantas? Ok, tá bom. Às vezes, teve uma vez que, né, mas é melhor deixar essa assunto. Então, a maior parte das coisas que eu faço conto para minha mãe. Ok. Então, mesmo quando eu fracasso, por acaso. Ok. Então, ela é uma pessoa que sempre me encoraja a continuar, me encoraja a ter sempre forças. E digamos que é meu porto seguro. Ok. Né? Então, no mundo das artes, como poesia e tal, como eu disse, eu comecei a escrever por causa de Luís Vaz de Camões. Okay. Eu tive um professor na 10ª classe, o professor Júlio Calixto. Okay. Ele nos contou a história do Camões. Eu fiquei comovido com aquela história, mas eu já conhecia o Camões, não sabia qual era exatamente a trajetória da vida dele. Quando eu ouvi aquela história, digamos que eu fiquei ainda mais inspirado em ser um poeta. Mas por uns eventos aí que eu não sei explicar, acabei parando de escrever. Só voltei a escrever há pouco tempo. Acho que foi no ano passado ou há 2 anos, não tenho certeza. Quanto à fotografia, a fotografia não é
não é uma identidade assim específica, porque são amigos, na verdade. Yeah. Da minha faixa etária mesmo. Um deles se chama Benes. Ok. O nome dele é João, mas esse Benes é o nome artístico dele. Ok. Ele era fotógrafo, né? Ok. Ainda é. Yeah. Ele foi quem voltou a incitar o meu amor pela fotografia. Ok. A gente andava sempre junto e tal. Chegou um time que nós nos distanciamos e eu conheci o outro, o MCZ. É um fotógrafo que é de renome por acaso, tanto aqui em Cabo Delgado quanto em Nampula. Ok. Ele tem saído de Montepuez fazer cobertura de casamentos aqui. Ok. Até por acaso ele quem fez a cobertura do casamento da Josefina e tal. Ok. Yeah. Ele tem ido a Nampula aqui, mesmo lá em Montepuez. E ver o trabalho dele é algo que muitas das vezes me inspira. Ok. Apesar de não ter o material que ele tem, Yeah. digamos que eu sou uma pessoa que gosta de ver os outros a fazer bom trabalho e com base naquilo usar como combustível para por algum milagre conseguir superar. Yeah. Milagre é esse que é meu esforço. Yeah, teu esforço. Yeah. Então, tento seguir essa dinâmica, porque no mundo da arte você precisa ter bases, né? Bases sólidas para você se sobressair. Okay. Em que contexto? Você tem que saber que existiu alguém que fez isto, fez assim. Yeah. Para assim você saber trilhar seu caminho. Ok. Vamos levar um caso, por exemplo, do Everest. Okay. Quantas pessoas tiveram que morrer para se descobrir uma rota segura para se subir até lá? Quantos corpos congelados tem no caminho, na subida? Você estava a ver uma matéria lá, são muitos corpos. Não, é basicamente por aí. A melhor maneira de você se sobressair em alguma categoria é fazendo o TPC, por assim dizer. Saber como as coisas funcionam e você se engajar exatamente naquilo, porque entrar às cegas num mercado assim que é tão concorrido não é algo que se pode fazer sabendo que você tem muito a perder. Realmente. Ok, muito bom, já passamos da faixa das 1 hora. Enfim, foi muito bom conversar contigo. Eu acho que é uma conversa que tem muito pau para manga. Eu acho que reservo a oportunidade de podermos conversar as próximas vezes. Eu gostaria que deixasse as suas considerações finais e quem sabe, tipo, projetos futuros ou projetos que estão a decorrer agora que as pessoas podem ter acesso desde já. Considerações. Eu acho que para quem quer ser artista, primeiro tem que procurar se conhecer. Ok. Né? Porque a questão da arte em si nunca é algo que se pode se considerar, como eu posso dizer, só para o artista. Ok. Né? Apesar de sair do artista, não é só para o artista, mas sim também das pessoas que vão consumir o conteúdo do artista. Okay. Então, a razão pela qual o artista, ao escrever algo, não pode considerar simplesmente o seu eu, mas também o da pessoa que vai provavelmente consumir o seu conteúdo. Material, seu conteúdo. Exatamente. E quanto à questão de ser multifacetado, acho que a principal chave é dedicação e ter força de vontade. Ok. Como você disse, as distrações são muitas. Como são muitas. São quando muitas. você tem um foco no que você quer fazer, quando você sabe o que você quer fazer, o que você quer alcançar, é fácil abandonar essas distrações. Eu não digo eliminar de vez, porque isso é algo que raramente é alcançável, mas dá para abafar em prol daquilo que você pretende conseguir. Ok. E a projetos, eu estou a fazer um livro, né? Ok. Que é uma compilação de todos os meus trabalhos, pelo menos os que eu acho relevantes. E o incrível é que nessa compilação só tem uma prosa, o resto são textos poéticos. Ok. E fato engraçado, a prosa é sobre amor. Ok, tá bom. Interessante, ok. Mas
Eu não sei, talvez por aí no próximo ano pode estar terminado, caso eu consiga os fundos necessários para a publicação. Ok. Não, vais conseguir. Penso que agora há muito incentivo e existem muitas formas de conseguires angariar fundos. Eu penso que é uma questão de terminar o livro e começar a correr atrás. Exato. Eu até por acaso tenho tido feedback de pessoas que eu considero importantes, também que são importantes. Uma vez eu postei um texto, alguém repostou aquele texto e disse-me que uma das pessoas que ajudou a escrever os livros educacionais do Sistema Nacional de Educação, apreciou o meu poema, disse que gostou, até pediu o texto completo, porque a pessoa tinha postado só um trecho. Pediu o texto completo e mandou screenshot da conversa, a pessoa disse que gostou. Outra pessoa que tem me apoiado muito é um estudante da Unirovuma em Nampula, chamado Bruno Areno. É uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas nos tornamos amigos assim mesmo, na velocidade da luz. Ele tem me dado força, muitas das vezes quando eu mando meus textos para ele, ele dá... Posso dizer que é uma das poucas pessoas que consegue decifrar exatamente aquilo que eu queria transmitir com aquele texto. E acredita ou não, para um poeta, isso é algo muito bom. Significa que a mensagem realmente está a chegar. Significa que ele realmente leu o meu texto e entendeu. Outra pessoa é uma garota chamada Persiana. Ela sempre lê os meus textos com uma atenção e sempre dá um feedback que eu acho que é construtivo para a minha pessoa como artista. Então, digamos que existem outras pessoas, mas não vai passar o tempo. Vai me expulsar e não deixar mais para o teu podcast. Mas é por aí, digamos que por ter pessoas que dizem vais conseguir, continua, é meio que um combustível, mas acho que é essencial para todo artista ter alguém que te diga que consegues fazer aquela coisa, porque de nada adianta você fazer algo com tanto amor, mas no final das contas não significar nada. Para as pessoas, principalmente para as pessoas que estão próximas a ti, quando aquilo não significa nada, é triste. É muito triste, realmente. Então, por exemplo, quando há pouco tempo nos fizeram uma entrevista, meu grupo de teatro neste caso. Eu recebi mensagens de primos, de irmãos, até da minha própria mãe a me parabenizar. Então, por saber que eu faço algo e as pessoas estão ao meu redor, estão a retornar, estão a gostar do que eu estou a fazer, é mais um motivo para eu continuar. Então, por aí. Ok. Muito bom. Eu acho que é sempre importante aquele ter o feedback, né? E principalmente quando é um feedback positivo, faz com que a malta continue melhor e tenha vontade de aprender mais, melhorar mais e melhorar mais o material ou o nosso craft, né? A nossa atividade, o que nós estamos a fazer. Certo, este foi mais um podcast e mais um episódio. Muito obrigado, Dra, pela presença. Eu que agradeço. Mas antes de mais, não se esqueçam do combo, subscrevam-se no canal, deixem o vosso like, comentem e compartilhem com os vossos amigos, familiares, porque isso ajuda. E namoradas também. Diversos. Pois isso ajuda no engajamento do canal. Estamos a iniciar. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. E nos vemos na próxima. Peace. Até a próxima. Até a próxima mesmo. Até a próxima. Mas enfim, whatever. É o que disseste. É consistência. You need to be consistent. Tá aqui. Valeu. É uma hora, brother. Eu disse, bro, vou dizer 30 minutos, mas Você chamou alguém que fala muito. Okay.